Antes do vídeo começar, por favor, se inscreve aí que isso me ajuda demais, tá bom? Eu gosto de uma boa história de terror. Eu não vou mentir. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era criança era caçar lendas super amedrontadoras em sites como Creepypasta Brasil ou Blogspot na época. Essa parada tem muita nostalgia pra mim, porque desde que eu era criança, qualquer creepypasta que seja, mesmo que seja, sei lá, do Bob Esponja ou do Lula Molusco do Mal, era muito interessante de se ver e era muito interessante de você ler sobre. Era muito interessante de você acompanhar essas histórias que apareciam simplesmente do nada na internet, como se tivessem acontecido há muito tempo no nosso mundo real, que sempre abordavam coisas sobrenaturais. E era muito assustador. Pra uma criança, é claro. Com o tempo passando e a vida se tornando muito mais assustadora que um conto de terror da internet, esse tipo de creepypasta e historinha de terror de internet foi caindo em desuso e cada vez menos usado, até chegar num ponto onde praticamente hoje em dia é só uma piada de mau gosto. Mas hoje eu queria tirar um tempinho pra reacender essa chama de mostrar um pouco desse tipo de mídia que foi muito subestimada por muito tempo, mas que tem sim um potencial muito bom, porém meio que caiu em desuso. Essa é a história de um gênero morto chamado creepypastas. Mas, primeiro de tudo, o que caralhos é uma creepypasta? É muito difícil de você ter uma definição certa do que é isso, até porque se você colocar lado a lado com qualquer outro tipo de mídia, de história de terror, elas são praticamente iguais. Creepypastas ficaram muito famosas na internet justamente por essa coisa de ser passado de um para o outro, como se fossem historinhas mesmo, e até o termo creepypasta é um derivado do copypasta, que geralmente são textos copiados e colados pela internet inteira. E se você for pra ver bem, o primeiro erro desse gênero já tá meio que no nome e na definição de onde ele veio. E geralmente esse tipo de texto era muito confundido com aquelas lendas da internet que sempre tentavam te fazer acreditar que era real, mesmo que seja uma das coisas mais mal escritas que eu já vi em toda a minha vida. A real é, se você tem mais de, sei lá, 5, 6 anos de idade, você não acredita em uma creepypasta qualquer tão facilmente assim. E o grande problema desse tipo de mídia é que ele sempre tentou se passar muito por real. A parada é que esse tipo de história aqui era muito mais baseado no confia, pô. E com quase nada que prove realmente a existência ou o fato que isso realmente aconteceu, era muito difícil de você realmente acreditar nisso ou levar isso a sério de qualquer jeito. E isso, combinado com quão ruim e mal escritas elas poderiam ser, tornaram elas quase que uma piada da internet. E assim deixando o verdadeiro ouro por baixo disso escondido. Até esse carinha aqui chegar. O Polybius, e muitos outros na verdade, isso aqui não é uma lista em ordem cronológica. Histórias que a princípio pareciam muito bobinhas, mas que tinham uma verdadeira quantidade gigantesca de coisas e negócios que só deixavam ela muito mais interessante. Algumas nem mesmo acabaram sendo escritas de verdade, mas a ocasião foi o que criou a existência delas, e o Polybius é o melhor exemplo disso. Polybius é uma lenda muito antiga na internet, onde um arcade da década de 1981 tinha sido confiscado por agentes do governo após ter sido reportado como muito perigoso para as pessoas jogarem. Tinha muita gente relatando que tinha começado a ficar doente após jogar esse jogo, e depois de um tempo eles acabaram descobrindo que existiam opções que acabavam causando esse tipo de doença através de jogar o jogo. Pouco tempo depois que essas informações foram descobertas pelas pessoas, alguns relatos dizem que eles conseguiam ver algumas pessoas suspeitas entrando em fliperamas que possuíam o Polybius e confiscando eles de lá. E desde então, nem o videogame, nem essas pessoas, muito menos qualquer informação ou localização, gameplay ou informação sobre o videogame em si foi encontrado. Isso que você acabou de ver é simplesmente o ápice de uma creepypasta. Se você parar pra ver bem, não existem datas, não existem provas, muito menos qualquer registro que isso um dia conseguiu acontecer ou que existia um videogame chamado Polybius. E isso meio que prova que esse negócio realmente nunca aconteceu. Você tem um ou outro vídeo que aparece na internet mostrando e falando que eles têm o Polybius e que o Polybius tá ali, mas se você ver bem, quase que todos esses vídeos foram provados de ser falsos e falsificar, na verdade, uma cópia perfeita do Polybius não é muito difícil, até porque ninguém nunca viu como ele era. Eu tenho um vídeo meu inteiro falando só sobre o Polybius, que inclusive eu acho que você deveria dar uma olhada, mas o que eu quero que você entenda aqui é que esse é justamente o jeito que creepypastas se manifestaram durante muito tempo na internet, e é justamente assim que eles funcionam. É quase como uma teoria da conspiração, ela aparece do nada na internet e é replicada justamente por parecer muito sobrenatural e por parecer guardar muitos segredos que ninguém deveria saber, quando no fim, nada disso nem sequer aconteceu. Eu acho que hoje em dia a linha que desenha o que é uma creepypasta de qualquer outra mídia de terror que possa existir na internet é justamente o quão bem feito elas são. E isso é um problema muito grande, na verdade. Porque eu acho que a ideia da creepypasta foi meio que se deturpando conforme o tempo foi passando. Se você parar pra ver bem histórias como do Slenderman, por exemplo, histórias muito famosas que nasceram de creepypastas, a história em si era pra falar sobre um cara que sempre te observava e que sempre tava no fundo de foto, no fundo de qualquer outro tipo de parquinho de criança, brincando de qualquer lugar que seja. Ele sempre vai estar lá e ele sempre vai estar observando. Mas a história original de onde saiu o conceito do Slenderman, que prova quem foi o criador
criador e quem fez isso é muito mais simples e muito mais chata, na verdade. É só um torneio. É sério, é só um torneio. O Slenderman saiu de um torneio onde as pessoas competiam pra criar uma lenda urbana. E as imagens da pessoa que criou o conceito do Slenderman do zero, com as pessoas sendo observadas, foram parar em outros cantos da internet com outro nome e com uma história completamente diferente. Só que umas coisas que eles não esperavam é que essa ideia de creepypasta e lenda urbana ia transcender num ponto onde as pessoas iam pegar o conceito do Slenderman e transferir pra uma coisa muito mais profissional ou muito mais bem feita, como filmes do Slenderman, por exemplo, e até algumas webséries, como a do Marble Hornets é feita. O que quebrou aquela ideia da creepypasta de ser algo vago, algo sem muita explicação e algo muito sobrenatural. A partir do momento que você sabe que aquilo ali é uma websérie dirigida e de terror, meio que perde um pouco a graça. E aí que a gente entra em talvez o maior problema desse tipo de mídia e talvez o porquê que eu consigo facilmente dizer que ela tá morrendo aos poucos. Que o quão mais complexo ela ficar, o quão mais as pessoas pensarem que ela pode ser, menos creepypasta ela é. Eu acho que a regra principal que estraga a graça desse tipo de mídia é que ele não pode ter uma origem exata nem um criador daquilo. Tanto quem fez a primeira imagem quanto quem deixou ela muito famosa, se tomarem crédito e souberem quem foi, meio que quebra um pouco a graça, porque eu vejo esse tipo de mídia muito mais como uma coisa pra você instigar a sua imaginação mesmo. Outra coisa até bem recente, muito similar à lenda do Slenderman, foi a Momo. Esse bicho aqui, você lembra dele? Pois é, nem eu. Ela tinha aparecido na internet como uma suposta lenda de um número amaldiçoado que se você ligasse, esse bicho ia até você pra te caçar. Mas pouco tempo depois que a imagem original foi encontrada e que na verdade em vez de um bicho sobrenatural era só uma estátua de um museu, essa lenda morreu e ninguém nunca mais falou sobre ela. Agora, em completo contraste com isso, se você pegar por exemplo uma das creepypastas mais antigas e mais famosas que tem, o Jeff the Killer, que, opinião bem rápida aqui, é uma das coisas mais horríveis e ruins que eu já li em toda a internet. Muito difícil de você encontrar realmente quem criou essa creepypasta e muito mais quem que fez a imagem original do Jeff the Killer. Ela meio que só tá ali, só sempre teve ali na internet. A imagem original de quem criou o Jeff the Killer tá na internet desde 2005, pra você ter uma ideia, e ninguém nunca encontrou quem realmente é o original dono dela. Muito menos quem pegou essa imagem e criou uma história em cima dela, ou se foi a mesma pessoa, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. E eu até consigo dizer que foi praticamente por causa disso que deu certo. Por mais que a lenda do Jeff the Killer seja uma das piores coisas que eu já li em toda a minha vida da internet, eu entendo porque que ela faz tanto sucesso. Afinal, a imagem até que é bem perturbadora assim. Não tem como você não olhar pra esse rosto e não sentir no mínimo um desconforto por estar olhando pra essa imagem tão modificada e alterada e parecer que ela tá te olhando dentro da sua alma. Mas aí tu vai direto pra história dele, bom? Um adolescente serial killer que ficou assim depois de apanhar de bullies e ter seu rosto desfigurado. Tem como ser mais genérico que isso? Eu acho que não. Por mais ruim que ele fosse, ele foi a porta de entrada pra muita gente conseguir ter acesso a creepypastas ou só conhecer esse mundo mesmo. Não é à toa que Jeff the Killer é a creepypasta mais famosa, por mais ruim que ela seja. Isso talvez tenha contribuído para essa ideia de que o creepypasta é uma coisa ruim e mal escrita e mal feita, o que até certo ponto não é verdade. Até as lendas mais estranhas eram até que bem consumíveis, mesmo se você ignorasse um pouco quão mal escritas e clichê elas eram, como por exemplo Sonic.exe, e eu sei que você discorda. A história tomava o lugar de um garoto chamado Tom, onde ele tinha recebido um CD, e dentro desse CD, o jogo que ele ganhou se comportava de uma forma meio estranha. A versão de um jogo de Sonic muito antigo que tinha dentro do CD se comportava de uma forma meio diferente enquanto ele jogava, com algumas coisas macabras acontecendo, como o Sonic matando os outros personagens, e pelo que tudo indicava, aquela fita era amaldiçoada. E sim, por mais clichê e boba que essa história pode parecer, essa historinha do Sonic acabou criando uma tendência, a tendência de jogos amaldiçoados com mortas dentro. Um pouco depois disso, uma que começou a tomar muito destaque, muito mais que o Sonic.exe, foi a lenda do Ben Drowned, a lenda de um cartucho antigo de Zelda Majora's Mask e um garoto que tinha conseguido colocar as mãos nesse cartucho sem querer e ele percebeu que tinha alguma coisa de errado. O personagem principal, o dono da nossa fita, chegou a fazer alguns registros na internet de como esse jogo se comportava, gravando e mostrando algumas coisas bizarras dentro desse jogo, como locais, rostos em NPC e um Link bizarro que sempre te seguia e te matava de formas muito bizarras. Acredite ou não, essa é praticamente uma das únicas creepypastas que são realmente muito boas e muito bem escritas. Ben Drowned, diferente da maioria das creepypastas, ela é muito bem dividida em arcos de história e personagens e tudo funciona muito bem. A história segue uma linha de começo, meio e fim, com arcos onde coisas novas são colocadas na história e ela vai progredindo assim. E é por isso que eu não consigo nem saber se eu posso realmente caracterizar ela como uma creepypasta, porque ela bate de novo de frente com esse grande problema desse gênero. Quanto mais bem feito for, menos creepypasta é. Quando esse tipo de história começa a ficar muito bem documentada e muito cheio de informação,
informação, ela deixa de ser aquele modelo de história que é passado de pessoa pra pessoa e sem muita informação sobre, vira um ARG. Uma história fictícia com charadas e personagens, só que muito mais bem escrita e muito mais bem feita do que uma creepypasta. E isso é um sinal de que esse gênero tá pra morrer. É normal de tu pensar que hoje em dia todo mundo que fazia creepypastas meio que transicionou isso pra poder fazer ARGs em vez disso. Justamente porque a imagem não é tão manchada quanto ela é em creepypastas. E a real é que na verdade é muito difícil de você conseguir classificar a diferença entre uma e outra, já que hoje em dia praticamente é só a qualidade que é a diferença de um pro outro. Isso pelo menos pro público geral. Um dos poucos exemplos de uma creepypasta realmente boa hoje em dia na internet são comunidades de Reddit que tratam esse tema muito diferente do que você imaginaria. Dentro dessas comunidades, acho que a principal regra que eles sempre tratam é que se a história tá dentro do Reddit, ela é real. E não de uma forma enganosa, mas sim como um próprio RP. As pessoas criam histórias de terror e os usuários respondem como se aquilo realmente fosse verdade, querendo mais informações sobre. E assim a história vai se desenvolvendo de uma forma mais orgânica. Não existe mentira, história ou qualquer outra coisa que trate aquilo como uma coisa não real. Tudo dentro desse Reddit é caracterizado como se fosse verdade. E isso é um jeito muito interessante de você tratar creepypastas e muito diferente do jeito que a internet trata creepypastas. E na verdade, eu acho que é muito mais originalmente o que era pra ser. Histórias de fogueira virtual, histórias de terror que você compartilha com seu amigo quando você quer contar uma história de terror pra ele. Como, sei lá, a lenda da loira do banheiro de quando você era criança. Muito diferente de como ela é conhecida hoje em dia, com um monte de texto mal escrito e uma mais clichê que a outra. Que só acabavam mais e mais manchando a imagem desse tipo de mídia que, no fim, se for feito do jeito certo, é até muito interessante. Muita coisa boa saiu de lá. Eu acho que meu ponto principal com esse vídeo era mostrar que creepypastas sim têm o seu charme e deveriam ser mais exploradas. Por mais que muita coisa medíocre tenha saído de uma creepypasta, muita coisa boa também saiu de uma creepypasta, e isso é uma parada muito legal da internet, que não é legal de você se perder justamente porque um gênero caiu em desuso. E por isso eu acho que eles no mínimo deveriam ter uma colher de chá, pelo que eles foram um dia. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve e eu acho que eu te vejo outro dia.